Queridos, a palavra que nós queremos ministrar essa noite não é daquelas palavras assim que geralmente a gente gosta de trazer, não é aquela palavra assim que o Espírito Santo pega a gente e ministra o nosso coração, a gente sai animado. É uma palavra de orientação, é uma palavra que muitas vezes toca em áreas diferentes do nosso coração. Nós vamos falar sobre Deus num aspecto um pouco diferente do qual a gente é acostumado a falar, é acostumado a ministrar, e eu queria que seu coração pudesse estar bem aberto e bem tratável nessa noite, e que aquilo que o Senhor trazer para a sua vida, você entendesse que é o Espírito Santo de Deus trabalhando em você, amém? E eu queria começar orando nesse momento, mais uma vez. Eu sinto a presença do Senhor aqui nesse lugar, e em nome de Jesus ela vai aumentar. Feche seus olhos. Espírito Santo, toda honra, glória seja dada ao Senhor. Deus, toma-nos nesse momento, nessa palavra. Deus, é uma palavra muito importante, uma palavra que tem tudo a ver, ó Pai, com a realidade que vivemos, onde vivemos, ó Pai, muitas situações onde a igreja brasileira tem perdido o foco, onde muitas vezes nós perdemos o nosso foco como servos do Senhor. Mas eu creio que nessa noite o Senhor quer tratar mais uma vez os nossos corações, e mais uma vez quer ministrar, Senhor, áreas nas nossas vidas. Então nós queremos dizer, fique à vontade, Espírito Santo, toca, Senhor, profundamente mesmo. Ó Deus, nós queremos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, e faça tudo aquilo que o Senhor planejou na sua totalidade, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém, irmãos? Vamos falar sobre fogo consumidor, Deus como nosso fogo consumidor. Aonde está isso? Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 29. Aliás, você pode ficar com a sua Bíblia aberta no livro de Hebreus, que é o texto, o livro em que nós vamos estar ministrando essa palavra. E lá no capítulo 12, versículo 29 diz: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos repetir? O nosso Deus é fogo consumidor. Agora sim, como se nós estivéssemos bem alegres, bem felizes, né? O nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Bom, a palavra de Deus, esse texto, esse livro, o livro de Hebreus, nós não temos assim uma plena certeza, os teólogos não têm uma plena certeza do seu autor, mas tudo indica, segundo a opinião de vários teólogos, que quem escreveu o livro de Hebreus foi Barnabé. Barnabé foi aquele amigo de Paulo, aquele que orientou Paulo, o discipulador do apóstolo Paulo. E Barnabé escreveu coisas muito importantes para nós. E o tema do livro de Hebreus fala sobre a grandeza de Deus, a supremacia, a autossuficiência de Jesus Cristo, como revelador e mediador da graça de Deus sobre o homem. Ele fala ele traz uma orientação aos cristãos, a perseverança, a permanecerem, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo aos seus problemas, a não desanimarem, a não perderem o seu foco. E olha que muitas vezes nós estamos exatamente em situações assim, né? As lutas vêm, as ondas vêm, as dificuldades vêm, e parece que a gente se sente fraco, impotente, e o texto está falando assim, olha, o tema desse livro é: não esmoreçam, não desistam, não vacilem, não percam o foco. E para quem que Hebreus, né, essa carta de Hebreus foi escrita? Ela foi escrita para um grupo de judeus que havia se convertido, mas que estava sendo tentado a retornar ao judaísmo. Pessoas que haviam conhecido Jesus Cristo, que foram tocadas pelo Espírito Santo, mas que agora estavam vivendo um período de crise espiritual. Pessoas que estavam abandonando a fé,
pessoas que estavam até tentando ter práticas do judaísmo junto com o cristianismo. Eles queriam montar uma religião em que agradasse a Deus, mas que atendessem também, que continuasse com as práticas pagãs do judaísmo. E se você lá ler Gálatas capítulo 2, versículo 14, você entende isso, o significado dessa prática, dessa vida. Mas aquele grupo de judeus, é interessante, irmãos, que Deus já havia falado com eles através dos profetas. Eram aquelas pessoas que haviam se convertido a Cristo Jesus, mas por alguns motivos eles estavam se desviando. Eles abandonaram a fé em Jesus. E Hebreus capítulo 6, abra sua Bíblia, no livro de Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao versículo 6. Meus irmãos, é um relato muito triste de alguns textos que nós vamos ler aqui. Mas eu vejo uma realidade, essa realidade, nos nossos dias hoje. E eu queria que você lesse ou ouvisse com muita atenção. O texto diz assim: como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinha experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Quando eu li esse texto, irmãos, eu fiquei um pouco chocado, eu fiquei entristecido, mas ao mesmo tempo Deus me trouxe a realidade e os dias em que nós vivemos. É interessante que nós estamos vivendo um tempo onde mais o Evangelho tem crescido, onde mais pessoas estão encontrando, recebendo Jesus Cristo, estão sendo salvas por Ele, mas também nós estamos vivendo um tempo onde o maior número de pessoas estão desviando da fé. Na mesma proporção em que pessoas se arrependem, mudam sua vida em Cristo Jesus, é quase a mesma proporção de pessoas que estão abandonando a fé em Cristo. É como se nós tivéssemos uma porta enorme aberta de entrada das pessoas na igreja de Cristo, e uma porta nos fundos da mesmo tamanho aberta, e as pessoas entrando e saindo. E aqui nós não estamos falando de pessoas que passaram pelas igrejas, pessoas que simplesmente ouviram o Evangelho e não aceitaram e não receberam. Nós estamos falando, o texto está falando de pessoas que foram tocadas, pessoas que foram impactadas, que já receberam a luz de Deus, que haviam experimentado os dons do céu. Deus já havia falado com elas já haviam experimentado os milagres de Deus sobre a vida delas. Deus já havia restaurado pessoas, feito milagres, mas se desviaram, mas se afastaram. Domingo passado nós falamos sobre Judas, e é interessante que muitas vezes nós olhamos para a atitude de Judas e falamos assim: caraca, como é que pode? Ele andou com Jesus, ele estava 24 horas com Cristo, ele conheceu o Mestre pessoalmente. Como eu queria ser ele, eu jamais faria isso. Será? Irmãos, isso precisa nos chamar a atenção. Isso precisa mexer e mexer com o seu coração, com a sua vida. Essa palavra ela é muito importante para nós, porque muitas pessoas que estão aqui, eu não tenho certeza se estarão lá no céu um dia.
Eu não tenho certeza se daqui a 5 anos continuarão na presença de Deus. Porque a palavra de Deus, ela traz um reflexo para o que nós estamos vivendo hoje. Eu cresci nessa igreja. Eu fui batizado nessa igreja. Eu passei a minha adolescência, a minha juventude aqui. Eu comecei o meu namoro aqui, eu me casei aqui. Aqui Deus fez o meu chamado ministerial. Eu pastoreei durante meu período de seminário, eu fui seminarista aqui. Eu fui enviado, Deus me levou para um trabalho em Bandeirantes, fiquei 3 anos ministrando, mas Deus me trouxe de novo para cá. E aqui estou hoje. E aqui eu vi muitas e muitas e muitas pessoas que vinham, que recebiam a palavra, que recebiam os dons de Deus, que alguns que falavam em línguas, outros que tinham uma palavra poderosa do Senhor, outros que exerciam maravilhosamente seus dons, que tocavam muito bem, que cantavam muito bem, e hoje eu olho, irmãos, não estão mais, não estão em outra igreja, estão no mundo. Estão no pecado, perderam o primeiro amor, estão nessa mesma condição que Barnabé, ou o autor de Hebreus, está colocando, pessoas que viveram uma experiência tão profunda com Deus, mas por algum motivo, voltaram atrás, abandonaram a sua fé. Eu encontro pessoas nas ruas, e fala, rapaz, quanto tempo que eu não vejo você? Ele falou, pois é, não tenho mais tempo para ir na igreja, não tenho mais tempo, muito corrido. Estava conversando hoje com um rapaz que me disse isso. Rapaz, eu já fui lá, né, você lembra? Mas não tenho mais tempo, estou trabalhando de dia, estou trabalhando de noite. Eu falei, mas você está casado? Então, já divorciei, eu casei e divorciei. Está vivendo uma vida longe de Deus, os padrões e aquilo que Deus já havia ministrado na vida, se perdeu. E é interessante quando o crente cai, que ele abandona a sua fé, ele vira pior do que aquele que não conheceu a Deus e que nunca teve acesso à palavra de Deus. Parece que ele quer mergulhar no mais profundo abismo das trevas, na prostituição, na mentira, no engano. Misericórdia, irmãos, quantos filhos, quantos casais, quantas famílias inteiras, que se perderam e não estão em outra igreja. Oxalá se tivesse congregando. Irmãos, nós não queremos que só na igreja batista que serão salvos, que vão para o céu, não, que bom que tivesse em outra igreja, mas estão fora, estão no pecado, estão longe de Deus. E aí, o texto nos traz essa referência, e é por esse motivo que o autor de Hebreus, ele apresenta Deus como um fogo consumidor, porque nós estamos tão acostumados em dizer, olha, Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus longânimo, Deus é compassivo, é benigno, Deus é um Deus de amor, Deus ele derrama a sua graça, e é tudo isso, amém? Deus é tudo isso e muito mais, mas porém nós não podemos esquecer que Ele é fogo consumidor. Deus é justo. Há algum tempo nós já estamos falando sobre o tribunal de Deus. Um dia todos nós vamos ser julgados pelas nossas atitudes. Eu e você compareceremos ao tribunal. Eu e você teremos a nossa vida como um flashback, e Deus nos mostrando quem realmente nós somos, as nossas atitudes, os nossos acertos, os nossos erros, os momentos em que nós confessamos nossos pecados, os momentos em que nós nos arrependemos, mas também nos mostrará as nossas falhas e erros que nós não mudamos, os pecados em que nós não deixamos para trás, em que nós não nos separamos, porque santidade é ser separado do pecado, é ser separado para uma vida com Deus. Eu e você, nós vamos estar diante do Senhor nesse tribunal. E a pergunta é, se você estivesse hoje nesse tribunal, digamos que Jesus voltasse hoje e hoje você fosse julgado,
pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, por aquilo que você fez e por aquilo que você deixou de fazer. Qual seria o veredito? Será que você seria absolvido? Será que você ouviria do Senhor a seguinte expressão: muito bom, servo bom e fiel, você foi aprovado, e por ter sido fiel, agora você pode entrar, entra no céu, aproveita e entra no gozo do seu Senhor? Ou será que você seria daqueles que Deus diria para você: olha, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, e vá para o fogo eterno? Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que Deus é justo. Quando nós olhamos para Deus na graça, não significa que Ele vai olhar para o seu pecado e vai falar: não, está tudo bem, eu sei que você tem uma natureza pecaminosa, e Deus vai passar a mão na sua cabeça e falar assim: não tem problema, é assim mesmo que você vai entrar para o céu. Não. A graça de Deus não significa que Deus vai fazer vista grossa para o pecado que você está vivendo. A graça de Deus significa que Deus, mesmo você em pecado, Ele está disposto a perdoar você, se você reconhecer que errou, se você pedir perdão, se você confessar o seu pecado. O fogo consumidor, na palavra de Deus, ele traz vários aspectos, mas eu quero falar apenas sobre o fogo como símbolo da purificação. É como o ouro que, quando é passado pelo fogo, aquelas impurezas, aquelas imperfeições, elas são retiradas, e quando o ouro passa pelo fogo, no final ele continua ouro, porém mais valioso ainda, mais puro ainda. Agora, o mesmo fogo vai passar palha, e quando a palha passa pelo fogo, aquela palha é transformada e vira cinza, ela não sai palha do outro lado. É esse mesmo fogo que eu e você vamos passar, e o fogo que Deus tem para nós, e a maneira que Deus trata as nossas vidas, e as coisas que vêm sobre nós, é para nos purificar. As provações que você recebe, as lutas que você está vivendo, não é para destruir, não é para que você vire cinza, é para que você seja purificado, é para que você seja liberto dessas armadilhas de Satanás, dessas impurezas, desses engodos do inferno que estão sobre a sua vida e que ainda tem minado o seu coração, e que muitas vezes não é nem pecado, mas são maus hábitos, são atitudes, são coisas que atrapalham. A Bíblia chama isso de embaraço, as coisas que estão embaraçando, estão te enrolando, e é por isso que Deus vem como fogo, e vem a luta, e vem a dificuldade. Você já percebeu que no momento da luta e da dificuldade é o momento que a gente mais ora, é o momento que a gente mais busca a presença do Senhor, é o momento que a gente faz propósito de oração, a gente faz jejum, é no momento que nós estamos com mais luta, que nós estamos mais na presença de Deus. Agora, quando tudo está muito bem, quando você está financeiramente estabilizado, quando o seu casamento está uma bênção, eu vejo muitas pessoas que chegam até Deus, chegam na igreja, chegam arrebentados, casamento por um fio, financeiramente devendo para todo mundo. Aí Deus começa a mudar, Deus começa a tratar, Deus começa a restaurar, e essas pessoas recebem a alegria do agir de Deus. E quando o negócio deu uma melhoradinha um pouquinho, ela some, se torna agente secreto, desaparece, você não enxerga mais, e aí de repente elas aparecem, aí você fala: opa, o que aconteceu? Ah, pastor, estou numa luta, hein? Uma dificuldade. As pessoas se aproximam de Deus quando o negócio está difícil, as pessoas se aproximam de Deus quando elas não veem mais solução. Mas é assim que Deus quer que você se relacione com Ele? Somente na luta, somente na provação? Não, Deus quer que você tenha uma constância na vida espiritual, Deus quer que você continue, e que você não viva nessa vida rasa, nessa vida medíocre, desse relacionamento, continuando ainda com altos e baixos, mas Ele quer que você tenha essa continuidade de um relacionamento. E aí Ele vem como fogo, para te purificar, para te tratar,
para te levar mais perto dEle. Deus, Ele é santo, Ele é puro e Ele é justo. E as nossas imperfeições e falhas, os nossos pecados, elas estão contrastando com a perfeição de Deus. Mesmo assim, ao invés de nos destruir, que era o que nós merecíamos, a destruição, com o seu fogo santo, Ele nos renova e nos purifica. Amém, povo de Deus? É o fogo de Deus que te renova e que te purifica. Eu já contei aqui, quando o Felipe nasceu, já dei esse testemunho várias vezes e a maioria talvez já saiba, mas é importante, alguns não sabem ainda. Quando ele nasceu, o médico, a gente já tinha feito o exame do pezinho e o médico nos chamou de novo para fazer esse exame, e foi comprovado então pelo segundo exame que ele tinha uma doença chamada fibrose cística. Tem irmãos aqui na igreja que tem um filho que tem, né, mais ou menos da mesma época que o filho nasceu. Mas o que a médica falou para nós quando nos chamou é o seguinte: dificilmente seu filho vai sobreviver até os 7 anos. Essa doença é uma má formação do pâncreas e que é responsável pela lubrificação dos órgãos ali, e ele sempre vai ter problemas respiratórios, sempre vai ter problemas, vai estar muito no hospital, vai estar sempre, você não pode sair com ele à noite, ele não pode pegar sereno, tem uma série de restrição. E eu falei assim: meu Deus, como que eu vou fazer? Eu sou pastor, eu saio toda noite, eu estou fora de casa, estou visitando, estou acompanhando célula, como eu vou fazer? Meu Deus, por que isso está acontecendo? Mas ao mesmo tempo que veio esses questionamentos, Deus me deu uma paz muito grande, e no meu coração eu falei assim: esse não é o diagnóstico do meu filho. E eu lembro que nós compartilhamos isso com a igreja em Bandeirantes, na época eu pastoreava lá, alguns irmãos nossos em Campo Grande, a igreja daqui esteve em oração, e a médica falou assim: olha, nós vamos fazer um exame, que são em 3 partes, e a gente faz isso somente porque é comum, é hábito, mas nunca aconteceu em 2 exames do pezinho dar positivo, e esse exame, chamado exame do suor, dá negativo. Mas nós vamos fazer porque é hábito, é procedimento do hospital. E nós levamos para fazer o primeiro exame, depois, uma semana depois, se não me engano, fizemos o segundo, e outra semana depois fizemos o terceiro. E nós estávamos em oração, nós estávamos buscando a Deus, e pela glória, pela misericórdia de Deus, os 3 exames deram negativo. Os 3 exames demonstraram que meu filho não tinha mais aquela doença. Embora no começo ele tinha todos os traços, embora ele tinha perdido peso como era o comum, mas Deus havia curado a vida do Felipe. E de magro ele não tem nada hoje, né? Acho que curou demais até, para a honra e glória do Senhor. Mas eu lembro, irmãos, que foi um período que a gente orou muito, foi um período que a gente se consagrou muito, mas a nossa consagração, a nossa busca, não é só para isso. Mas eu percebo que quando passou essa tempestade, quando passou essa situação, eu lembro que Deus gerou em nós ainda uma alegria, uma motivação, uma fé muito maior do que nós tínhamos antes. Então, quando a tribulação vem sobre você, quando o problema vem, saiba que Deus vai transformar essa luta em vitória, essa dor em alegria, esse sentimento que você está tendo agora de desânimo, de falta de motivação, em um contentamento tão grande, porque Deus já te deu a vitória, em nome de Jesus, amém? Então Deus faz isso conosco para nos provar. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, no sentido de permitir que o cristão passe pela prova de fogo, prova de tribulação para o nosso aperfeiçoamento. E aí a palavra de Deus lá no livro de Zacarias, capítulo 13, no versículo 9, o próprio Deus disse o seguinte com o seu povo: olha, eu farei passar esta 3ª parte pelo fogo, e purificarei, como se purifica a prata, e o provarei, como se prova o ouro, e ela invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi: é o meu povo.
e ele dirá: o Senhor é meu Deus. A consequência daqueles que passam pelo fogo, que Deus espera de você, é que quando você passar pelo fogo, você possa invocar o nome do Senhor, e Deus vai dizer: você é meu povo, e você vai dizer: esse é meu Deus. Vamos dizer isso? Esse é meu Deus? Amém. Mas nós não gostamos de passar pelo fogo, né? Mas saiba que o fogo é necessário. Eu já vi várias pessoas questionando: por que Deus, quando criou Adão e Eva, Ele colocou aquela maldita árvore do bem e do mal no meio do jardim? Por que Deus colocou aquela árvore lá? Não seria tudo muito mais fácil se não tivesse a opção? Se não tivéssemos a oportunidade de cair? Com certeza seria mais fácil, mas nós não teríamos o direito de escolha. Nós não teríamos o direito de dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. A árvore estava lá no jardim para que Adão olhasse para ela e dissesse assim: olha, eu não preciso de você, porque eu tenho um Deus que me basta. Eu tenho um Deus que me supre. Eu não preciso desse conhecimento, porque o que eu conheço me é revelado do próprio Deus, que anda comigo todos os dias, que está comigo em todos os momentos, e o que eu preciso saber vem dele. Amém, irmãos? É a mesma maneira que Deus faz com os nossos dízimos e ofertas. Deus precisa do seu dinheiro? Deus não precisa. Deus é dono do ouro e da prata. Jesus tirou o dinheiro da boca do peixe. Jesus demonstrou para os discípulos: olha, que dinheiro nunca vai ser problema. Mas quando Ele nos desafia a contribuir, a ofertar, é simplesmente para que nós possamos dizer: Deus, o meu Deus não é o dinheiro. Eu devolvo ao Senhor, porque o Senhor tem me abençoado, e eu tenho alegria em compartilhar isso com outros que necessitam. Eu tenho a alegria de compartilhar e devolver ao Senhor, porque nós devolvemos a Deus, não devolvemos a homens, devolvemos ao Senhor, para que esse dinheiro também abençoe outras vidas. É gratidão. Oferta, dízimo, é gratidão. Você adora a Deus quando você está fazendo isso. Mas queremos continuar falando sobre dois posicionamentos, dois tipos de pessoas que vão passar pelo fogo. Não tem como, ou você é um ou você é outro. O texto vai falar sobre dois tipos de pessoas. Olha só, o primeiro tipo é daqueles crentes, né, que continuam no pecado. Aqueles crentes que conheceram a palavra, como eram aqueles judeus que estavam voltando às práticas. Eles conheciam a palavra, eles conheciam Jesus Cristo, mas estavam voltando à prática do pecado. Aí, a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 10, agora no versículo 26, até o versículo 31, vai falar sobre isso. Olha só a característica dessas pessoas, e esse texto nos choca também. Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao versículo 31. Eu estou lendo na versão, na linguagem de hoje. Talvez seja um pouco diferente, mas essa foi a versão que ficou mais clara para que a gente possa ter um entendimento. Se quiser projetar também o texto aí, Hebreus 10, 26 a 31. O texto diz assim: pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Eu quero fazer uma pausa aqui. O texto está dizendo assim: aqueles que continuam na prática do pecado, estão pecando de propósito, não tem sacrifício que possa livrá-los. O sacrifício de Jesus não pode livrar você que continua pecando de propósito.
Não é pastor Alessandro que está dizendo, é a palavra de Deus. Não existe sacrifício para aqueles que querem continuar na prática do pecado. Jesus, ele morreu para que você pudesse ser perdoado dos seus pecados a partir do arrependimento, a partir da confissão, a partir do momento que você diz, olha, eu não quero mais viver nessa prática, eu não quero mais compactuar com isso, eu não quero mais continuar no erro, eu me arrependo, me perdoa, Senhor, me transforma, Senhor, me muda. É um nível de relacionamento com Deus, em que Ele não tolera mentiras, Ele não tolera o pecado. Agora não resta mais esperança, agora resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Se você continua na prática do pecado de propósito, você está se levantando contra Deus, você está cuspindo na cruz de Cristo, você está dizendo para Jesus, olha, para mim não tem significado, não tem importância. Você está fazendo agora parte daquela multidão que zombou de Jesus, que criticou a Jesus e que não deu valor para o mestre que estava lá. Os irmãos estão entendendo? A prática do pecado, meu irmão, é você dizer para Jesus que o que Ele fez para você não tem significado e valor nenhum. Essa é uma palavra muito poderosa, e essa é uma palavra que vem de encontro a cada um de nós, irmãos. Ninguém se escapa dela, ninguém está longe demais de estar nisso. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Nós não estamos aqui dizendo que uns são melhores ou piores do que o outro. Eu de maneira nenhuma me julgo superior ou melhor que vocês. Eu estou debaixo dessa palavra e ela é válida para mim também. Alessandro, se você continua na prática do pecado, o sacrifício de Jesus não tem valor sobre a sua vida. Mas o texto continua assim: quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte. Se for julgado culpado, depois de ouvido o testemunho de 2 pessoas pelo menos, então o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai receber. Eu quero traduzir isso para você. No período da lei, no período de Moisés, Deus deu a lei para que o povo pudesse ser direcionado. E Deus determinou que para cada atitude, para cada pecado, para cada desobediência à lei, tinha uma punição. As pessoas eram levadas à morte se tivessem 2 testemunhas que realmente comprovassem o erro. Então as pessoas eram apedrejadas. Crianças, jovens que eram desobedientes, que não honravam seus pais, eram apedrejados até a morte. Será que sobreviveria algum aqui se nós tivéssemos um período da lei? Eu não estaria aqui para contar a história. Já tinha sido apedrejado bem cedo na minha vida, né? Graças a Deus nós estamos no período da graça. Mas o texto está dizendo assim: naquele período a lei era severa, era dura, não tinha dó não. Cometeu o pecado, morre. Cometeu o pecado, morre. Só que o texto está dizendo assim: aqueles que estão agora debaixo da lei, da dispensação da graça, e que desprezam o Filho de Deus, e que consideram como sem valor o sangue da aliança de Deus que os justificou, e que insulta o Espírito de Deus que o ama, como será ainda pior
o castigo que essa pessoa vai receber. O autor de Hebreus está dizendo que para quem conhece a Jesus, para quem está vivendo hoje como a igreja do Senhor Jesus, para aqueles que conheceram a verdade, mas que não pratica, que continuem pecando de propósito, que continuam fazendo a obra da carne, a punição será muito mais severa, muito mais dura. Você acha que foi difícil para o pessoal da lei? Irmãos, o tribunal ainda não foi estabelecido. Já foi estabelecido, mas ainda não chegou. Muitas pessoas que, como diz pastor Neil Barreto, que conviveram na casa do pão, mas morreram de fome. Muitas pessoas que, assim como Judas, que caminharam com Jesus, que viveram e conheceram Jesus de perto, que viram os milagres de Jesus, ouviram as pregações de Jesus, não se converteram, ou se converteram, mas não mudaram a sua vida, a sua prática. Para essas pessoas, o cumprimento do tribunal de Deus será muito mais pesado. Fala assim, misericórdia. Nós que vivemos na graça, nós achamos que Deus não está nem aí, que eu continuo pecando e Ele vai relevar os meus pecados. Pessoas que querem fazer acordo com Deus, e ora assim, Deus, eu estou pecando, mas o Senhor sabe, né? A carne é fraca, né, Deus? O Senhor sabe que eu preciso disso, então, os fins justificam os meios, né, Deus? Deus, o Senhor sabe que eu quero tanto isso, então eu vou fazer desse jeito, mas, o Senhor me entende. É claro que Deus te entende, só que você está escolhendo um caminho em que as consequências é a morte. Você percebe como foi durante todo o tempo o relacionamento de Jesus com Judas? Jesus chamou Judas de meu amigo, momentos antes de Judas traí-lo. Jesus lavou os pés de Judas. Jesus dividiu o pão e deu para ele. O relacionamento que Jesus teve com Judas era o mesmo relacionamento que ele teve com os outros discípulos. Então, meu irmão, Deus continua se relacionando com você, Deus continua te amando, mas as suas escolhas definirão o destino da sua alma. E aí vale lembrar que Deus não está de olho apenas nas suas atitudes, porque Deus não aprova atitudes, Ele aprova intenções. E aí você fala assim, mas eu sou boazinha, eu sou bonzinho, eu ajudo, eu me preocupo com as pessoas, eu me interesso pelas necessidades dos outros, eu ajudo a velhinha a atravessar a rua, eu dou aquele troco quando sobra, eu sempre coloco lá aquela moedinha de R$1, né, para ajudar aquelas instituições. Eu sou uma pessoa tão boa. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo para mim assim, pastor, eu mereço o céu, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu não quero prejudicar os outros, eu não falo mal das pessoas. Pastor, eu mereço o céu, e com certeza eu vou para o céu. É muito pouco. Isso tudo nada mais é que nossa responsabilidade. Nós estamos acostumados a viver o tempo assim, filho, você lava a louça, o papai vai te dar dinheiro. Você varre a casa, o papai vai te recompensar. Se você arrumar a sua cama, você vai ganhar uma mesada. Não é errado fazer isso, mas o seu filho não está fazendo além da sua obrigação. É sua responsabilidade, é sua obrigação ser honesto. É a sua obrigação ajudar o próximo. É a sua obrigação ser um homem que está pensando nos problemas dos outros também, não só no seu. Você não está fazendo além do que é sua obrigação. Você pode fazer tudo isso e mesmo assim não ter salvação.
Você percebe que a palavra de Deus nos leva a um nível muito mais intenso, e a gente está acostumado a achar que ser cristão é vida boa, irmãos, e realmente com Cristo é maravilhoso, mas nós somos diariamente levados a um quebrantamento, uma mudança de paradigmas, a uma transformação dentro de valores e princípios que nós temos dentro de nós, que nos leva a ser diferentes, ao ponto da Bíblia dizer assim: olha, você que ama as pessoas que te amam, você não faz além do que a sua obrigação. Amar seu pai, amar sua mãe, muito bom, isso até um ímpio faz. Você precisa ir além disso. Você precisa amar aqueles que te odeiam. Você precisa amar aqueles que te perseguem. Isso sim é diferente. Isso sim é além da nossa responsabilidade. Você ajudar na sua casa, você não faz além do que da sua responsabilidade. Agora, você ajudar aquela pessoa que não tem como, você fazer além do que é a sua responsabilidade, aí Deus está de olho nisso. Mas tudo depende da intenção do seu coração. Porque você pode fazer a coisa certa com as motivações erradas, e aí Deus não abençoa. E ele termina o texto dizendo assim: pois sabemos que quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, e quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Se eu não me engano, eu falei domingo passado, que quando o crente está em lutas, quando o inimigo se levanta para te destruir, para te derrubar, nós fazemos campanha de oração, a gente convoca as pessoas para nos ajudar, você faz jejum, você busca a Deus, você ora de madrugada, e aí Deus, Ele vem ao seu encontro, Ele te ajuda, Ele te mostra a direção, Ele faz um milagre, Deus se levanta e o diabo parte em retirada, amém? Mas o texto está dizendo assim, que quando você está na prática do pecado, quando você está pecando por hábito, quando você está insultando o Espírito Santo, é o próprio Deus que se levanta contra você. Agora não é o diabo que vem contra você, é o próprio Deus que está dizendo: você está errado, e é a mão de Deus que pesará sobre a sua vida. Quando é o diabo que vem contra você, Deus te ajuda, e quando Deus vem contra você, quem vai te ajudar? Terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Terrível coisa. O texto está afirmando que o castigo para aqueles que vivem no pecado, mesmo estando na dispensação da graça, será pior do que o castigo aplicado aos que viveram no período da lei. Essas pessoas, elas pensam que pode barganhar com Deus para continuarem na prática do pecado. Era o que os judeus queriam. Eles queriam continuar recebendo as bênçãos de Deus, mas queriam viver a prática as leis erradas do judaísmo, as práticas pagãs. São pessoas que são irreverentes, pessoas debochadas com as coisas de Deus, continuam escravos do pecado tão quanto era antes de ter o encontro com Cristo. Estão enganando a si próprios, achando que Deus ignorará a vida de depravação e de insubmissão que viveram. É só para lembrar os irmãos que quando Ananias e Safira, no Novo Testamento, na dispensação da graça, mentiram dizendo que venderam um terreno por um valor maior, e não entregaram todo o dinheiro, o próprio Espírito Santo, o apóstolo disse o seguinte: olha, vocês estão pecando contra o Espírito Santo de Deus, vocês não estão mentindo a homens, vocês não estão enganando a homens, e a consequência deles foi a morte. Irmãos, a consequência do pecado é morte. É por isso que o Senhor nos prova, para que a gente possa
espiritualmente ser edificados, ser abençoados, sermos limpos e sermos transparentes. E agora nós entendemos que nós precisamos, em segundo lugar, é a segunda tipo de crente que entra nesse fogo, né? É os que creem e vivem pela fé. Fala assim: esse sou eu. E Hebreus capítulo 10, 38 a 39, fala quem são essas pessoas. Hebreus 10, 38 e 39. O texto diz assim: mas o meu justo, olha só a palavra de Deus, né? O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém, igreja? Vamos repetir isso? Você repete comigo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia! Nós somos esse povo. Você é essa pessoa, porque você não quer ser destruído pelo fogo consumidor, agora você quer ser aprovado por ele. São as pessoas que refletem, que eles vão exalar, né? Inalar, quem respira; exalar é quem reflete o aroma de Cristo. São as pessoas que vivem com Deus, são as pessoas que não somente nas lutas e dificuldades que buscam o Senhor, mas em todos os momentos. São aquelas pessoas que não barganham, que não se contentam com o pecado. São pessoas que são tentadas como qualquer outras, mas vão falar assim ao pecado: olha, apartai-vos de mim, Satanás. Vão resistir por amor a Deus. Não vão viver na prática do pecado. Esses são os que irão sacudir essa terra, são os que vão sacudir São Gabriel do Oeste, são aqueles que vão impactar a nossa cidade com a palavra de Deus, amém? Meus irmãos, é dessas pessoas que Deus quer, daqueles que creem e vivem pela fé, acreditam sim que é possível vencer, acreditam sim que com Deus o inimigo ele parte em retirada, porque a palavra de Deus nos garante que nem o inferno, que até a porta do inferno não será prevalecida, será destruída. O inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus, mas são desses que perseveram, são desses que vivem pela fé. Esses serão aprovados e receberão a salvação por herança. Aí lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Que tipo de crente você é? Crente é aquele que crê no Senhor Jesus. Mas veja bem, a palavra também fala que o diabo é crente, porque ele crê, e a Bíblia diz que ele crê e estremece. Então, muito mais do que cristão, que crente, você precisa ser um discípulo dele. Mas veja bem, Judas também foi discípulo de Jesus e não perseverou. Então, muito mais do que um discípulo, você tem que ser aquele que vive esse relacionamento com Deus pela fé. Aqueles que pertencem ao Senhor e que são chamados de justos, de varão aprovado, de pessoa que passa pelo fogo e sai aprovado. O meu justo viverá pela fé. Em qual dos dois tipos você se enquadra? Eu convido você a fechar seus olhos, eu quero orar.